Assim, não dá pra você tomar um gol de um cara de 1,78 subindo sozinho numa bola parada. Não, ô Amêndola, pior do que o 1,78 é da forma que ele cabeceou, sozinho. Cara. Peladinho de final de ano. Justamente, e aí você não tem Thiago Rodrigues, não tem Neuer, não tem Ter Stegen, Talvez não tem Alisson. Pô, peraí, né, cara? Tava nem... Pô, peraí. Coisa séria. Pô, o cara quer brincar num momento sério desse. Carlos Alberto, quinta derrota seguida fora de casa. Quinta derrota seguida. E aí, dentro daquela informação que você trouxe pra gente semana passada, eu acho, que o Vasco pega os 3 que estão à frente dele, fora de casa também, qual é a expectativa que o torcedor do Vasco pode ter pra esses jogos? Se com todo mundo o Vasco tá perdendo, quando pegar Grêmio, Cruzeiro e Sport, dá pra ter medo. Mas vamos com calma que o Grêmio perdeu pro Ituano em casa também. Sim, mas é o Grêmio, né? O Grêmio jogando em casa é muito forte. Então, assim, você vindo de 5 derrotas fora de casa, o torcedor vai ficar preocupado. Com certeza. Né? Porque você tem jogos duríssimos aí e o teu histórico de estar jogando fora de casa tá muito ruim. Então, assim, é importante ganhar do Guarani, né? E pontuar contra o Brusque. Eu acho que se o Vasco pensar em cada 2 rodadas fazer 4 pontos... Isso, tá ótimo. É o ideal para ter o acesso. Agora, esses adversários diretos, ele não pode só tomar porrada, que senão vai ficar ruim. Carlos Alberto, você jogou Série B com o Vasco em 2009, você ganhou a Série B com o Vasco em 2009. Se eu não me engano, foi a última vez que subiu campeão, não foi? Foi. A primeira e a única. Primeira e única vez. O Emílio falou o seguinte, a gente não ganha a nossa classificação nos próximos 3 jogos que a gente citou aqui da dificuldade. Sim, nos últimos 12, né? Isso, são os que faltam. Só que pra você pensar em 12, você tem que pensar nos 3 primeiros, né? Não, você tem que pensar a cada jogo, né? Você não dá para querer pensar no pacote inteiro. Então, por isso, aumenta a responsabilidade do Vasco de ganhar do Guarani em casa, né? Porque os adversários que estão atrás dele também estão vencendo, né? O Sport venceu, o Londrina venceu. E o Vasco, assim como o Botafogo, tem que olhar para o retrovisor. Porque se continuar jogando dessa forma, vai sofrer muito para conseguir esse acesso. E é tudo que o torcedor não quer. Amêndola, o cara que vem jogando muita bola, que é o Quinteiro, né, que é bom zagueiro colombiano, foi muito mal no jogo de ontem. Mas aí, o GV, eu acho que é óbvio que você atribui? Estoura nele, né, por conta do gol contra, mas pra mim esse gol aí é um erro óbvio dele, mas é um erro do conjunto também, porque a facilidade que o Bahia teve ontem para encontrar os espaços, principalmente pelos lados, foi muito grande. E o Vasco muitas vezes estava se defendendo com uma linha de 5 atrás. E mesmo assim, estava dando muito espaço pelo lado. Então, acho que alguns ajustes precisam ser feitos. O Emílio falou nessa resposta que a gente ouviu agora que ele tentou armar o time de acordo com as fragilidades do Bahia, por isso uma formação um pouco diferente, mas não deu certo. Não deu certo. E para o jogo contra o Guarani, o Vasco precisa urgentemente da vitória. Até para você dar uma moral um pouco maior, uma confiança maior, porque a gente já viu esse time com confiança na Série B. E quando o Vasco joga para dentro dos caras, quando o Vasco joga com inteligência, dificilmente o Vasco é batido. Mas o que preocupa, e me preocupa, é o que o Carlinhos falou. É esse retrospecto fora de casa. Porque são 12 jogos. Desses 12, o Vasco vai jogar pelo menos 4, 5 fora. E aí, como é que vai ficar? Vai contar com um tropeço do outro para continuar no G4? 6 em casa e 6 fora. 6 e 6. Piorou ainda mais. E alguns dos fora são times que dificilmente o Vasco, jogando o que está jogando agora, vai vencer. E o que me chama a atenção, Carlos, é que a Série B é composta por times de Série B. Alguns jogando futebol de Série A conseguem se destacar, que é o caso do Cruzeiro nadando de braçadas. Nadando de braçadas. O Bahia, agora, é um dos times que está jogando uma bola de Série A. Não é a bola do Palmeiras, mas é uma bola melhor. E quando o Vasco enfrentou ontem, cara, o Vasco deu 2 chutes no gol, nenhum dos 2 no gol. O gol foi contra. E foi no final do primeiro tempo e no início do segundo, já viu? E o Bahia sobrou. Então, assim, isso me preocupa. Porque eu olho e falo, pô, a hora que o Vasco pegou um adversário um pouco mais forte, no nível de Série A, que todos os jogos são lotados, em arena, tem um monte, né, na Série A. Até porque, já pensando no ano que vem, aí tem SAF, a gente não sabe o que vai chegar, mas o que a gente tem hoje, com essa bola aqui, se o Vasco estivesse na primeira, ia cair. Porque não tá jogando nem bola pra Série B, Carlinhos. Isso é ruim pro torcedor. E quando você pega, né, adversários como o Bahia, como eu já falei aqui, que é um dos sérios candidatos a subir pra Série A, você não pode ter um jogo só de transpiração, não. Você tem que ter um jogo de inspiração. Você tem que ser criativo, você tem que ter qualidade para você ganhar esses adversários mais fortes. Então, quando você perde, eu discordo ali um pouco do Emílio, abala a confiança sim.
né? Porque é um jogo que tinha uma expectativa do Vasco sair com os 3 pontos e não conseguiu. Então, assim, é importante você pontuar nesses 2 jogos, porque senão a confiança vai lá embaixo para jogar contra o Grêmio. O GV, ainda tem uma questão aqui. Eu tava olhando a tabela da Série B. Próxima rodada é Vasco Guarani quarta-feira. E depois Brusque. E aí amanhã o Londrina pega o CRB. Tabela na tela pra você aí, ó. O Londrina pega o CRB, o quinto contra o 8º, 2 pontos só de diferença entre os dois. Peraí, e o Sport só pra entender, o quinto com 38... pega o 8º. Tá, ou ele vai a 41 ou ele vem pra 39. Ou então, se empatar, tem um 39, empate, 37. O Sport pega o Novo Horizontino em casa, também amanhã. Novo Horizontino que é muito forte dentro de casa, mas fora de casa não E você costuma tem ter. razão, a gordura caiu pra 4. 4 Só a pontos. minha que não diminui, jovem. Pra 4, Carlos. E assim, e aí eu tô contando que o Vasco vai bater no Guarani em casa, que aí é obrigação, que depois já é o Grêmio, né, final de semana. Não, aí pega Não. o Brusque e depois o Grêmio. O Brusque fora Isso, também. isso. E o Grêmio fora também. Isso, Irmão, tem que ganhar com o Guarani. Tem que ganhar. Não tem negociação. Porque senão, Carlos, se o Londrina vê, você já vira pra um ponto, aí vem Grêmio e... porque você botar outra parte da tabela aí, você vai ver onde o Guarani tá. Né? Vou ver aqui. O Guarani tá na zona de rebaixamento. Perdeu pra Ponte recentemente. Entendeu? Então, assim, é um jogo que a gente não gosta muito de falar da palavra... O Guarani é o antepenúltimo com 26 pontos apenas. E assim, é um jogo que a gente não gosta de falar aquela palavra obrigação, mas o Vasco tem que pensar em vencer. E quando a gente fala obrigação, não é ganhar de qualquer jeito, porque ninguém faz nada de qualquer Isso aí. jeito. É você fazer organizado, né? Você ter um time consistente para que você dê oportunidade para os caras da frente criar. E isso não vem acontecendo mais com o Vasco. A gente vinha elogiando o Vasco no início da Série B. Então hoje isso não está acontecendo mais e o torcedor está preocupado. Mas tu falou da preocupação do torcedor, que mais uma vez, ingressos esgotados para São Januário, né? O Vasco ficou um turno aí Não, esgotando. A torcida do Vasco esgotando ela não me todos os surpreende jogos em São porque Januário. ela sempre interage bem com o time. E jogos em São Januário, acho que nesse momento é o que dá para o torcedor se apegar. O retrospecto do Vasco dentro de casa é muito bom, mas contra o Guarani se tornou uma final, se tornou uma decisão. Porque tornou uma decisão. Se o Vasco não ganha, aí você sai para jogar com Brusque e Grêmio precisando ganhar pelo menos um dos 2 jogos. Se não ganhar o Guarani. Empate já é ruim. Empate. Se não ganhar o Guarani, qualquer empate contra Brusque ou Grêmio é ruim. Fala galera, Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço.